O que é bom mesmo é a gente ter médicos qualificados de olho naquilo que é um problema que a gente precisa vencer. Na verdade, de forma desafiadora. A gente ficou muito impressionado aqui com os números que coloca o Brasil como segundo colocado em número absoluto de cirurgias bariátricas. São 60 mil por ano, ficando atrás apenas de países como os Estados Unidos, onde são realizadas 300 mil. O bom é que a gente tem gente qualificada e gente operando de forma inovadora, e operando no sentido mais amplo da palavra, atuando de forma inovadora. E esse número de 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso são números também estarrecedores. E aí é claro que a gente está falando com base no planeta inteiro. Se a gente considerar que são 7 bilhões de pessoas e considerar esse número aqui, a gente realmente está precisando de ajuda e realmente está precisando de gente qualificada nessa área, que comece a nos olhar a partir de quando isso começa a acontecer. E a ciência, a medicina e a tecnologia, elas estão muito a serviço da vida, mas não basta só estar a serviço da vida. É preciso ter médicos profissionais que estejam dentro dessa jornada de fazer a gente ter mais qualidade de vida. E eu vou entrevistar aqui um médico que é uma referência não só no nosso estado, mas no Brasil, na medida em que ele nos coloca no mapa, né, de cirurgias que são importantes e que são inovadoras, que é a redução de estômago sem cortes, ou a cirurgia bariátrica endoscópica. Eu vou falar assim, porque na verdade eu sei que já ele vai explicar para a gente exatamente o que é isso, né? O fato é que eu queria chamar a atenção de vocês que, pela primeira vez, um médico piauiense certificado está realizando esse tipo de procedimento, que é uma redução de estômago sem cortes. Você imagina o que quer dizer isso no nível de recuperação, no nível de saúde, no nível de você virar essa página de forma mais, não só rápida, mas assertiva. E aí o que me chamou a atenção, no caso do nosso convidado, não foi só ele ser o primeiro médico piauiense a estar fazendo esse tipo de cirurgia, mas a forma como ele está fazendo. Se hospitais de ponta do Brasil hoje estão operando e estão fazendo esse tipo de tratamento de forma multidisciplinar, aqui, o meu convidado de hoje foi mais além. O que ele está fazendo aqui hoje está se tornando um modelo para o Brasil, no sentido de acompanhar o paciente de forma muito holística em todas as suas áreas e fazer ele virar essa página da obesidade que tem perseguido os brasileiros, e nós não estamos fora disso, é claro, aqui no nosso estado. Então, é com muita alegria que a gente traz aqui hoje um médico endoscopista, George Macedo. O doutor George, ele tem uma formação muito interessante na área dele, e sempre que eu encontro com ele, eu digo, você é muito mais que um médico, na verdade, né? Porque, assim, acho que a primeira escolha foi a medicina, daí foi como ser esse médico, que eu acho que é a escolha seguinte quando se opta por salvar vidas e por estar a serviço da vida. Estou bem feliz que você está aqui com a gente. Eu que agradeço, Maia Veloso, pelas palavras também. Eu sempre quis ser médico, nunca quis ser outra coisa, não. Eu acho que desde que eu comecei a falar, eu já falava que eu ia ser médico. Então, é uma profissão que... Hoje mesmo eu estava fazendo os exames no hospital, e às vezes eu faço exame e eu fico alegre fazendo aquilo ali. Para mim, é como se eu não estivesse trabalhando. Então, acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque quando eu estou trabalhando, eu não sinto que eu estou trabalhando. Mas sabe que o seu hospital, a sua clínica, aquela estrutura que você está montando, é para a gente realmente não sentir que está trabalhando e não sentir que está com algum problema. Porque como vocês estão recebendo lá hoje, é incrível. É um hospital, né? E esse hospital também é um projeto de vida. Desde que eu me entendo por gente, meu pai batia na minha cabeça e falava, quando você crescer, você vai ser médico e a gente vai ter um hospital. Na verdade, isso é um sonho de família. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2012. Ele não viu o hospital sendo aberto. Mas isso é um planejamento de uma vida toda. Então, eu já sonhei com esse hospital antes de ele realmente ser erguido. E é uma coisa que... A minha meta de vida é transformar esse hospital realmente numa excelência, num exemplo de excelência para o Brasil. Que eu acho que o Piauí tem essa capacidade de não só importar,
Porque às vezes a gente se preocupa muito em importar as coisas e valorizar o que é de fora e esquece de valorizar as coisas que são da gente, né? Agora, essa cirurgia, que as pessoas conhecem como cirurgia, e eu sei que da forma como você está fazendo, não é uma cirurgia, né? Que é a bariátrica endoscópica, que é essa cirurgia de redução de estômago sem cortes, ela é uma novidade absoluta. Como que isso acontece? Como é que se dá esse tratamento? Esses termos assim estão muito confusos hoje ainda. Na verdade, não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico. É uma sutura que você faz por endoscopia com um aparelho especial, que você acopla também a um aparelho especial de endoscopia, e é uma redução de estômago, porque você sutura as paredes gástricas e você vai reduzir a capacidade, ou seja, a habilidade que o estômago tem de lidar com volume. Você vai aguentar comer menos volume, vai se saciar mais rápido. Então, não é um método que compete com a cirurgia bariátrica, pelo contrário, eles são complementares. Sim. Tanto que a gente trabalha em equipe. Lá na minha equipe também tem um cirurgião bariátrico excelente, que é o Gustavo Santos, e a gente trabalha em harmonia, porque um método não elimina o outro. Na verdade, não há milagre na obesidade. A obesidade é uma doença crônica e incurável, ela tem controle. Mas essa cirurgia, da forma como você está fazendo, que é uma redução de estômago sem cortes, o paciente necessariamente ele não tem que estar com obesidade mórbida, como é conhecido. Tem várias vantagens, na verdade, nesse método. Quais são? É a indicação. Por exemplo, quem precisa de uma sleeve ou bypass, que são as cirurgias feitas por videolaparoscopia, vamos chamar de tradicionais, você tem que ter um IMC acima de 40, ou seja, uma obesidade já 3, uma obesidade mórbida, ou você ter um IMC acima de 35 com algumas patologias, ou seja, doenças importantes. Já a endossutura gástrica, que é esse método endoscópico, o IMC entre 30 e 40, mesmo que você não tenha comorbidades, ou seja, mesmo que você não tenha doenças associadas à obesidade, você está apto a fazer. E a grande vantagem do método é que é um método bem menos invasivo. Você faz pela manhã e você tem alta no final da tarde, ou seja, em hospital dia. O nosso hospital, por ser um hospital dia, nós fazemos os procedimentos lá. Você faz de manhã, à tarde você tem alta. Não requer um aparato tão grande como na cirurgia convencional, ou seja, por ser uma cirurgia em hospital dia, você não precisa de se preocupar em ter uma UTI ou uma reserva de UTI ou reserva de sangue, nada disso, porque é um procedimento endoscópico, não é uma cirurgia. Isso tem que ser desmistificado, as pessoas têm que separar as coisas. Sim, claro. Às vezes, a pessoa cria determinados conceitos na cabeça, mas isso, por ser um procedimento endoscópico, você não pode comparar com a cirurgia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O procedimento endoscópico é uma coisa, a cirurgia é outra. A cirurgia tem as suas complicações, a sua mortalidade, que o método endoscópico tem outras complicações. Até o perfil de paciente é diferente, e o perfil de paciente, né? até agora, não tem mortalidade nesse método endoscópico, mas, como todo método, é um método que não é milagroso, você precisa fazer a sua parte. Ou seja, quem quer emagrecer e ver esse método assim, nossa, agora resolvi meu problema. Na verdade, não é bem assim. A obesidade é uma doença complexa. Tanto que você estava falando aí dos números, e no Brasil também a gente tem esse dado alarmante. 1 em cada 5 brasileiros é obeso e 54% da população está em sobrepeso, ou seja, está fora de forma. Isso. E isso é uma coisa que impacta na vida. Na verdade, quando você se torna obeso, você vai viver menos. Então, isso é que a gente tem que ter em mente. Hoje, essa é a doença. Né? Que você essa é a doença da sua vida. Da sua vida. A doença do momento é a obesidade. Agora, quando você fala que as pessoas precisam se cuidar, o que me chamou a atenção não foi só, claro que o fato de você ser o único piauiense que está fazendo essa endoscopia, né, como você fala, é um procedimento endoscópico, não é uma endoscopia, mas é um procedimento endoscópico, sem corte, não é invasivo, né, e você faz de manhã, vai pelo perfil do hospital do Dr. Jorge, já vai para casa no mesmo dia, que é um hospital dia, como ele falou, mas a equipe que você formou e a preocupação que você tem de deixar aquele paciente pronto para virar essa página da obesidade é incrível. Porque você foi além do que os hospitais de ponta do Brasil estão fazendo. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, durante muito tempo eu não quis trabalhar com obesidade.
Por quê, doutor George? Porque eu não acreditava muito na maneira que era feito. Eu achava uma coisa assim, muito levada ao minimalismo. Ou seja, você achar que vai resolver o problema tirando uma parte do estômago, mas não se trata disso. Na verdade, a obesidade ela acontece porque o mundo está deixando as pessoas obesas. Ou seja, o mundo te empurra para comer rápido, para não ter tempo para prestar atenção no que você está comendo, comer alimentos altamente calóricos, não ter tempo para se exercitar, viver o dia todo ali, conectado, sem fazer exercício nenhum, estressado, você não dorme direito, você altera todos os seus hormônios. Sim. Então, você achar que qualquer método que seja vai solucionar, você vai tirar uma parte do estômago, você vai ficar magro, isso é um grande engodo e uma grande ilusão. Na verdade, se você realmente quer mudar de vida, você não tem que fazer só um método, nem esse e nem nenhum deles. Nenhum vai resolver. Você tem que mudar a sua alimentação. Daí a gente tem na equipe uma nutricionista, ela faz um coaching de nutrição. Também uma coisa que me irritava muito é dieta. Eu acho dieta, por escrito, uma coisa ridícula. Você dizer para a pessoa coma 2 biscoitos, coma não sei o que, eu acho uma coisa nonsense total. Porque ninguém vai parar para seguir aquilo ali. Na verdade, você tem que ser educado. A palavra-chave é educação. Então, você precisa, por exemplo, ser educado a comer. O que engorda? As pessoas têm muitos mitos, elas acham que coisas são saudáveis sem ser. Por exemplo, suco de caixa. As pessoas acham que é melhor do que refrigerante. Não é. É um refrigerante sem gás. É a mesma coisa, na verdade. Eu estou dando só um pequeno exemplo. Então, as pessoas não sabem se alimentar e não entendem de nutrição. É um médico que pensou em tudo. Ele pensou no educador físico, que é o Demóstenes. Ele pensou num chefe de cozinha, gente. Que hospital? Vamos falar aqui só, gente. Qual é o lugar que você vai para resolver um problema de saúde seu? Para fazer um diagnóstico de alguma coisa que você está sentindo e que você vai ter um acompanhamento tão próximo, tão holístico, com um olhar tão amplo, a ponto de você ter à sua disposição uma equipe como essa. Um chefe de cozinha, gente. Eu estou muito afim de conhecer esse cara, porque eu acho que trabalhar com esse olhar deve ser incrível, né? Você trabalhar sabendo não só que as pessoas vão saber que os seus pratos são saborosos, né? Que é a formação do chefe, de fazer comidas deliciosas, bem apresentadas, mas de colaborar com uma equipe que está a serviço da saúde e da vida. Aí você tem uma nutricionista, que é a Maria Cândida, e você tem uma psicóloga, que é a Morgana Bittencourt. Nos outros lugares, não é completo assim não, me falaram. Olha, na verdade, quando eu pensei em trabalhar com obesidade, eu fiquei durante muito tempo estudando o assunto e entendendo realmente, e se tornou muito mais complexo do que eu pensava. E quando a gente fala em chefe de cozinha, dá a ideia de você estar elitizando a coisa, ou é frescura isso, mas não é. Cozinhar é fundamental. Se você come na sua casa, que está cada vez diminuindo mais você comer em casa, é uma das causas da obesidade. Na década de 70, as pessoas sentavam à mesa com a família, eu fiz isso, para comer com os pais. Hoje você come mais, as pessoas comem olhando no celular. Então, se você cozinha em casa, ou se tem uma cozinheira, ela tem que saber fazer. Por que as pessoas não gostam de salada? Porque só sabe fazer salada igual. Então, as pessoas não sabem. Aí a gente vai para os lugares que fazem saladas incríveis, ou se eu tivesse salada lá em casa, eu até comia salada. Mas dá para fazer em casa, é preciso aprender. Verdade. E aí ele tem isso tudo. Esse esse é o Nutrovida? Nutrovita, que é um núcleo de tratamento da obesidade do Hospital Gastrovita. Que é o núcleo dentro do hospital que trata da obesidade. Que é esse pessoal todo. Agora, a questão da certificação é super importante a gente falar, né? Então, para você fazer as coisas, acho que você tem que se dedicar. Eu sempre segui o caminho mais longo, eu nunca gostei de atalho. Porque eu acho que atalho atrapalha. Então, quando eu decidi trabalhar com obesidade, eu realmente fui atrás de aprender com quem sabe. Então, eu me preocupei em me certificar, inclusive com as pessoas que trouxeram esse método para o Brasil, e também são pioneiros no mundo, que é uma equipe do ABC, que fez um trabalho de pesquisa na faculdade, para poder certificar esse método no Brasil. Foi eles que conseguiram que a Anvisa aprovasse o Apollo, o Endostate, que é o material que a gente usa, eles que conseguiram o CREMESP, eles que conseguiram as sociedades de endoscopias, a sociedade de cirurgia metabólica. Então está tudo metabólico, não existe mais experiência, é um método
aprovado. Isso é importante falar, porque a gente fala também que a questão do índice de perda de peso, no caso de uma cirurgia como essa, é um índice relevante, né? Daí onde você tem que colocar as pessoas na indicação correta. Nem todo mundo vai ser candidato para esse método. Pois é, o método também, laparoscópico, ele continua tendo lugar e eles não competem um com o outro. A gente tem que ser, daí onde o médico tem que ser honesto na indicação e não ficar criando factoides, ou seja, a gente tem que trabalhar com ciência. Eu me preocupo muito com isso. Tem o perfil para esse tipo de perfil. Não é todo mundo que é candidato para esse método, assim como não é todo mundo que é candidato para o método laparoscópico. Depois que faz essa cirurgia sem cortes, bariátrica sem corte, com o método endoscópico, quanto tempo eu volto a trabalhar, em média? Isso é outra vantagem do procedimento. Então, vamos fazer um resumo. É um método endoscópico, não é uma cirurgia, mas é um método que tem a sua invasão. A gente entra por endoscopia e vai suturar as paredes gástricas. Certo. Você tem alta no mesmo dia, ou seja, você faz de manhã, tem alta à tarde. É um procedimento, por ser menos invasivo, ele pode ser feito em hospital dia, como é o caso do nosso. Geralmente as pessoas têm um pouco de desconforto abdominal, porque é uma sutura, nas primeiras 48 horas, mas é muito variável, tem gente que não sente nada. Então, dor é uma coisa variável. Geralmente, em 3 dias, as pessoas conseguem voltar a trabalhar. Como o perfil que me procura, geralmente é de empresário, é de gente que trabalha que não tem tempo, as pessoas voltam a trabalhar logo. E, geralmente, em menos de uma semana, elas voltam tanto a trabalhar, como também a atividade física a gente libera mais cedo. E a expectativa de perda de peso? Expectativa de perda de peso, você pode chegar até 30% de perda de peso. Por isso que as pessoas super obesas se beneficiariam mais de outro método. Quem vai mais se beneficiar desse método é quem está entre o IMC entre 30 e 40. Porque você perdendo 30% do peso, você vai sair da obesidade, que é o importante. Nós não queremos criar na expectativa da cabeça das pessoas que elas vão virar modelos ou ficar com o meu corpo, porque isso aqui é genética também. O que eu acho legal dele é que ele conversa com o paciente, ele conversa falando mesmo que são as coisas. Não tem aquela coisa nem de amenizar, nem de supervalorizar, entendeu? Ele fala real mesmo, sabe? O seu caso é esse caso, você não precisa, volte para sua casa, acho que você realmente tem indicação. Eu já contraindiquei algumas vezes também. Acho que há contraindicações, acho que o seu caso é uma cirurgia bariátrica tradicional, entendeu? E o que eu acho mais incrível do seu trabalho é que você, além de ter essa formação diversa, porque, tipo, você podia fazer só isso, mas não, para fazer isso você quer saber como se comporta aquele órgão depois de uma cirurgia X. Então, como fica uma determinada lesão, como é a anestesia daquilo. E ele vai se especializando, Um dia eu vou trazer o Dr. Jorge aqui só para falar disso, porque a gente tem que ser uma entrevista só falando sobre essa questão acadêmica dele, essa paixão que ele tem de estar em formação sempre, de estar aprendendo, indo atrás. Agora, a sua preocupação com tecnologia e isso que você está fazendo lá no hospital é incrível. Porque, tecnologia assim, são equipamentos de última geração que você tem lá. E aí eu estou saindo dessa cirurgia bariátrica sem cortes, para as pessoas entenderem, porque você já explicou que não é uma cirurgia, né, é um procedimento endoscópico. Mas o que você tem lá de equipamentos na sua área, que o hospital oferece hoje, são incríveis. Equipamentos que acabaram de chegar no Brasil, você tem lá. Ele montou, gente, uma equipe da área de tecnologia só para fazer treinamento, para testar, para validar. O que já está testado, ele traz, está testado no mundo inteiro. Ninguém tem no Brasil. Aí ele traz, aí tem aqui. Não, mas eu quero a minha equipe toda treinada, porque o que eu sei, eu quero que os outros entendam também. Então, ele treina todo mundo. É incrível aquilo que você tem lá de tecnologia. Para você realmente ter uma empresa que busca excelência, quando eu vou fazer treinamento, Maia, lá no hospital, eu treino todo mundo. Até quem está na garagem vai assistir. Até quem faz a limpeza, porque essas pessoas, elas também são importantes. Então, se você quer ter realmente uma empresa de excelência, todo mundo que trabalha na sua empresa tem que entender de tudo. Quando você chega lá, geralmente você é um número, né? Mas assim, você faz o seu registro,
né? É legal que tem a foto. Você nunca é um número lá. Você era uma coisa que me incomodava, número. né? Você é a pessoa. Você nunca é um número, você é uma pessoa. Você diz o seu nome, aí automaticamente é registrado e as pessoas te chamam pelo teu nome. Você não é um número. E chamam pelo nome que você está falando lá. Isso era uma coisa que me incomodava. Por isso que eu desenvolvi essa tecnologia, né? Que chama Hostess. Tem várias coisas que me incomodavam nesse atendimento e a gente está mudando isso. Eu fiquei tão impressionada que a gente foi atrás. Ele não sabe, mas eu fiquei muito de onde que nasce essa mente que se importa com o paciente, que se importa com o hospital, que se importa com o colaborador dele do hospital e que quer que todo mundo seja treinado. E eu fiquei pensando com quem que você conversa sobre isso, né? Sobre as suas ideias e onde que você busca essas inspirações também. E a gente trouxe um vídeo, a gente está falando de tecnologia, né? A gente vai falar de criação em tecnologia, com um cara que é especialista em tecnologia da informação. Ele é britânico, ele gravou esse vídeo na Inglaterra, é o Steve Cookson. Ele vai falar do Hostess, que é essa recepção virtual que a gente está falando. Steve. Cara, eu fiquei muito impressionada. E assim, a gente foi atrás, a gente buscou na sua equipe, a gente quer saber de onde que vem isso, para a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente está falando. Ele vai falar do IMED, que é um equipamento que ajuda na realização de exames, que é um dos equipamentos que mais me impressionaram. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por tecnologia, vai. A gente fala muito sobre tecnologia aqui. E aí, quando eu conheci, eu falei, não, quero saber. Está tudo legendado já, tudo organizado, a gente vai mostrar para vocês. Acompanhe. I moved to São Paulo in 2008 with my family, and we lived there almost opposite Hospital das Clínicas, where George was working at the time. And we met, and George had this idea to build a computer for endoscopists. And so we sat in Starbucks. We virtually monopolized Starbucks for about 2 years while we designed and built what was IMAGE. And this is now operational in Hospital Gastrovita in Piauí. And we are collaborating on a number of other projects, including Hostess, which we will also sell across Brazil and the Northeast. And I hope there will be many other projects to come. Thank you very much for listening. Muito legal, viu? Você ser reconhecido por quem é referência. Eu acho que é incrível. Aí fica claro para a gente de onde vem a sua inspiração. Por isso que a gente foi atrás, porque eu acho que os relacionamentos que você faz no Brasil hoje, fora do Brasil, são muito relevantes. E quem está ganhando com isso é a gente. Vocês estão querendo me deixar emocionado, né? Não, a gente... Mas o Steve é um grande amigo, na verdade. Às vezes o universo conspira, né? E a gente tem uma... Como foi que você se conheceu? Pois é uma palavra que ele até me ensinou. Não sei se você... Do inglês, é serendipity. Que é quando as coisas acontecem... O universo conspira a favor para as coisas boas acontecerem. Exato. E ele que me ensinou essa palavra. E a gente se encontrou por acaso quando ele morava em São Paulo. Ele já está de volta na Inglaterra. E lá a gente fez uma grande amizade. E eu não sabia, quando eu o conheci, que ele era um especialista em tecnologia da informação. Ele já fez grandes projetos até para a BBC. Ele é um cara muito respeitado nesse meio. E eu, na época, eu era residente de endoscopia, eu cheguei para ele para falar de uma ideia, que é o iMage, que se tornou o iMage, e a gente acabou fazendo esse software junto. E aí é isso que ele traz para cá. Ele vai, conhece as pessoas, vê como é que as coisas são feitas, e aí ele vai atrás. Onde que tem a tecnologia? Eu vou trazer para cá. Agora, eu tenho outras coisas que eu também fui atrás, junto com a produção. Enchi o saco da sua equipe, porque eu falei, quero saber como que é. E aí a gente vai trazer sobre a sua formação, que você não conta muito, que eu falei que vou trazer um programa só para falar sobre isso, o Cláudio Hashimoto. Ele é simplesmente apenas o coordenador do Centro de Diagnóstico Gástrico do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é uma referência latina, na verdade, né? Então, a gente vai mostrar também, junto com Paulo Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Fisiologia Gastrointestinal também de São Paulo, só que é o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein. Solta para a gente ver. Eu conheci o Dr. Jorge em 2012, na época que ele foi apresentado pelo amigo comum, Dr. Lúcio Roncini. E na época ele falava, olha, o Jorge é um rapaz muito trabalhador e promissor, dá uma chance para ele. E de fato, gente, olha, o Jorge realmente impressionou, né, pela sua capacidade de trabalho e pelo seu foco.
vivenciei o crescimento acadêmico, né? Participei da dissertação de mestrado como membro da banca, co-orientei na sua tese de doutoramento e realmente o Jorge é uma pessoa bastante focada, bastante trabalhadora e realmente sei que aí em Teresina ele tem feito bastante sucesso. Então, Jorge, saiba que você sempre vai ter as portas abertas aqui em São Paulo comigo e desejo muito sucesso, né? E felicidade para você em Teresina. Eu tive a alegria de conviver com ele durante um ano, no período em que ele permaneceu no Hospital Albert Einstein, realizando o curso de pós-graduação. Durante todo esse período, ele mostrou um entusiasmo enorme para adquirir novos conhecimentos e muito motivado a trazer esses novos conhecimentos e novas tecnologias para sua terra natal. Entusiasmo, trabalho. Eu fico Essas pessoas... lisonjeado de receber, de vocês conseguirem ter essas pessoas tão ocupadas para falar. São pessoas super ocupadas mesmo, não é uma coisa simples de fazer. Mas a gente usava uma palavrinha mágica. A gente queria um depoimento sobre o Dr. George. Dr. George! Aí eles falam coisas que a gente presta atenção. A sua capacidade de trabalho, de realização, a questão do entusiasmo com que você faz as coisas, quer dizer que é absolutamente contagiante. Mas essas duas pessoas aí, Mai, elas são especiais. O Dr. Cláudio Hashimoto, que é um japonês mesmo, daquele seríssimo. Pois é, a sua formação, inclusive, tem todos os sotaques, né? Tem. Todos os sotaques. E ele é uma pessoa realmente que faz a diferença em São Paulo. Ele é dedicado a ensinar residentes. Eu tive a honra de ter sido convidado por ele para fazer parte da equipe que treina os residentes no HC USP durante 5 anos. E é uma pessoa fantástica. O doutor Paulo Carvalho também, do Albert Einstein, que é uma sumidade e é uma pessoa super simples. Eu acho que os dois aí, eles têm em comum de serem pessoas altamente preparadas e muito humildes. De até dedicarem o tempo delas para falar de uma pessoa como eu, que está aqui no Piauí, que já passou com muitos alunos que passaram por eles. E eu acho que mostra assim, a humildade deles. Né? E também assim, o que é marcante, eu acho que deve ser muito bom para eles verem projetos sendo validados a partir da formação que eles são parte, que eles deram. Né? Para esses médicos, eles são especiais sob todos os pontos de vista. Você adquiriu esse jeito humano de tratar, esse jeito detalhista, de fazer o melhor pelo paciente, de receber da melhor forma, dele estar não se sentindo no hospital, mas praticamente no hotel, porque é assim que a gente se sente no hospital do Dr. George. É exatamente com essas pessoas que você aprendeu. Eu acho que esses dois aí têm uma boa parcela nisso, porque são pessoas muito detalhistas e que se preocupam realmente em fazer um serviço diferenciado com as pessoas. Né? A gente está falando do Hospital das Clínicas, do Albert Einstein. Quer dizer, eu acho que o fato de você ter sido, a tua formação ter passado por lá, diz muito sobre o que você está fazendo aqui hoje. Agora não parou por aí não, ainda tem mais uma coisinha para você. A gente começou o programa dizendo que o Dr. George é o primeiro médico piauiense a fazer essa cirurgia bariátrica sem cortes. E aí a gente foi atrás do primeiro médico que fez esse procedimento no Brasil, que a sua formação passa por ele, que é o Eduardo Greco, que é professor da Faculdade de Medicina do ABC, que ele falou ainda há pouco, e a gente conseguiu também um depoimento dele. Vamos ver. Ele esteve com a gente lá na faculdade, fez a preceptoria nos dias dele, já fez o treinamento junto conosco na faculdade. E é um grande prazer de poder estar aqui no Piauí, onde vai ser realizado hoje esse primeiro tratamento, o primeiro caso aqui de todo o estado do Piauí, no Hospital do Dr. Jorge, no sentido de quê? De trazer uma nova alternativa para tratar a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, uma doença incurável, em que a gente busca alternativas, entre elas cirúrgicas, medicamentosas, para que o paciente possa atingir o seu objetivo, que é a perda de peso, e não só isso, qualidade de vida. Então, melhorar em vários aspectos. A gastroplastia endoscópica é um tratamento novo, um tratamento endoscópico. A gente, por endoscopia, vai levar uma redução do volume gástrico e com todo o acompanhamento médico, multidisciplinar, psicóloga, nutricionista, endocrinologista, fazer com que o paciente consiga o seu objetivo, que é o quê? Perder peso e ter uma qualidade de vida melhor. Você trouxe o cara para cá na primeira cirurgia? Na verdade, assim, quando você quer fazer uma coisa, você tem que se juntar com quem sabe. E eu tive essa preocupação do Dr. Eduardo Greco, que além de ser uma pessoa muito bem preparada, também é um sujeito muito acessível,
ter essa característica também de ser acessível, de ser humilde, né? De tirar um pouquinho do tempo dele para sair lá de São Paulo e vir aqui me acompanhar nos meus 3 primeiros procedimentos. Os 3 primeiros ele ficou aqui. Ele ficou. Depois eu já até mandei para ele, fiz meus voos solos, eu já estou fazendo só, porque quando você tem uma boa preparação, você se sente seguro. Então, foi importante ele ter vindo nesses primeiros procedimentos para corrigir, que é o mestre, ele sabe fazer, ele já fez milhares, ele fez uma formação. Então, de validar na frente dele, que foi o primeiro eu acho que é importante você fazer na frente de uma pessoa dessa para ver se você está realmente preparado, né? Mas mostra o quanto também que você é adequado nos procedimentos, em todos os sentidos, assim, porque você, pronto, passou por esses hospitais todos, passou por esses médicos que são referências, hospitais que são referências latinos, médicos que são uma referência latina, e você já tinha formação, né? Então você podia dizer, vou fazer, porque quantas você não acompanhou lá, quantas você não viu? Sim, pois assim, eu acho que medicina é uma coisa muito isso. séria, você está mexendo com a vida das pessoas, então, primeiro, vaidade atrapalha na medicina, acho que você tem que ter noção da seriedade da coisa e você ter humildade de querer aprender corretamente. Sabia que eu acho muito isso, assim, do time que você tem na Gastrovita, eu acho que todo mundo é muito adequado, assim, desde a hora que você entra, todo mundo é muito simples. As pessoas fica claro que é uma prestação de serviço, que as pessoas estão ali por amor, que elas amam fazer aquilo ali, que ali para elas é uma honra estar fazendo aquilo. A gente sente isso na equipe. Criar um ambiente de trabalho adequado. Eu passo mais tempo no hospital do que na minha casa. Pois é, como é que você consegue ser magrinho assim, em forma, você, sua esposa, todo mundo? Pois foco. Porque tem uma... Você não vai dizer para os pacientes fazerem aquilo que você não faz, né? Não, existe uma frase do Mahatma Gandhi que fala, seja em você a mudança que você quer no mundo. Então, quando eu decidi trabalhar com obesidade, eu me cobro mais ainda de seguir um estilo de vida adequado, porque como é que eu vou falar para a pessoa, para ela seguir um estilo de vida mais saudável se eu não sigo? Então, eu passo o dia trabalhando, mas no final do dia as pessoas me veem saindo de mochilinha, de roupa de academia e vou lá fazer meu... Vai para lá. Tchau, Gastrovita. Até amanhã, vou malhar. Comer corretamente, né? A gente tem uma vida corrida. Esses dias mesmo eu estava falando com um acolhido, que a gente não fala paciente, fala acolhido, que vai fazer endossutura gástrica. E ele falou isso, olha, eu sou empresário, não tenho tempo. Eu disse, mas eu também não tenho, ninguém tem. Na verdade, a gente não tem tempo, a gente tem que adequar a nossa rotina para conseguir fazer as coisas saudáveis. Por quê? A gente tem a ilusão de que, não, depois eu faço. Depois quando? Quando é que a vida vai dificultar? Núcleo. A vida só fica mais difícil, mais rápida. A gente tem que adequar a nossa vida e fazer as coisas dentro da nossa possibilidade. Não adianta a gente criar uma ilusão de que vai ter tempo para comer. Não, a gente tem que comer naquele tempo que a gente tem corretamente. É verdade. Para encerrar a nossa sessão de depoimentos, eu queria chamar uma pessoa que mostra o quanto que você também valoriza a parceria. Eu acho que isso é super importante hoje. É uma parceria de 20 anos. Eu não acreditei quando eu perguntei para ele a quantidade de cirurgias juntas, 1.800 cirurgias, né, que é um grande amigo seu, que é o Dr. Gustavo Santos, que é cirurgião bariátrico e faz parte da equipe do Hospital Gastrovita. Vamos ver. O Dr. George é um cara inteligente, sagaz, astuto, perseguidor de inovações, de novidades. É um cara habilidoso, porque quem faz o que ele faz tem que ser habilidoso. E desde que começamos a trabalhar em parceria, tem sido muito bom para mim. Tem acrescentado muito ao nosso hall de possibilidades. E eu espero que também esteja sendo bom para meu amigo George. E claro, isso acaba também refletindo na qualidade do serviço que prestamos aos nossos pacientes. E tem sido bom para eles também, que eles é que são a finalidade maior do nosso trabalho. O Dr. George é realmente um sujeito inteligente, brilhante e pelo seu inato desejo de procurar inovações, é um cara que sempre soma com a gente. Estou muito satisfeito de trabalhar com ele na Gastrovita e esperamos manter sempre essa parceria. E esse aí não tem tempo, né? Ele gravou, ele disse, eu vou gravar, e gravou, foi dentro do carro. Olha, Mário, eu fico muito feliz com um depoimento desse, de um profissional que eu admiro, que é o Gustavo Santos. E para você ver que eu sou uma pessoa de sorte, porque muitos colegas enfrentaram a dificuldade de os cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica se sentirem ameaçados. E quando um profissional como o Gustavo Santos, que é seguro de si, que é uma referência, pelo contrário, ele viu que, na verdade, eu
estou sendo uma ajuda para ele, para os acolhidos dele que não podem fazer cirurgia com ele, e vice-versa. Ou seja, a gente não tem nenhuma competição de um método com o outro. Na verdade, a gente está servindo as pessoas que estão obesas e que precisam de um tratamento, ou esse ou aquele. E a gente não tem essa vaidade. Ele é uma pessoa, um médico de muita experiência, ele tem 20 anos de cirurgia. Não, pelo contrário, a gente trabalha junto em prol do nosso acolhido. Eu acho que isso é que é importante, mostra a pessoa fantástica que ele é. Sem dúvida. Doutor Jorge, muito obrigada pela entrevista. Acho que a gente terminou abordando vários temas, outros faltaram, porque é uma área muito ampla e muito importante hoje da nossa saúde, mas saber que no Piauí a gente já consegue fazer esse procedimento bariátrico, estou melhorando na forma de falar, o procedimento bariátrico, que não é cirurgia, é um procedimento endoscópico, sem cortes, para a questão de combater a obesidade nos níveis que ele falou, com o resultado que ele falou, é realmente incrível. E que bom que a gente já tem isso aqui e que você trouxe isso para a gente. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela forma como você trabalha e que você faz tudo. Muito obrigado, Maia. E eu agradeço o trabalho que a produção teve, né, de buscar essas pessoas para falar. A gente encheu o saco de muita gente. E a obesidade queria agradecer também a equipe. É realmente uma grande preocupação. Eu acho que a gente tem que levar a sério, e os pais também. Cuidado, porque as crianças estão ficando mais obesas. Então a gente tem que se preocupar com a obesidade de uma forma mais macro. E cada vez mais cedo. Eu vou me dedicar realmente a ajudar um pouquinho nisso aí, também na parte educativa, que eu acho que a educação também é importante. Obrigada. Obrigado, Maia.